Este é um trabalho desenvolvido para a matéria de Sistemas Distribuídos do curso de Ciência da Computação da FURB. Ele foi desenvolvido pelos alunos João Quintino, Nathan Servieri e Sara Tais. Esse trabalho tem o objetivo a demonstração do algoritmo de Bully, que é um algoritmo de eleição para sistemas distribuídos. Então, na nossa especificação do trabalho, a gente vai ter que a cada 30 segundos um novo processo deve ser criado, a cada 25 segundos um processo deve fazer a requisição para o coordenador, a cada 100 segundos o coordenador vai ficar inativo, a cada 80 segundos um processo qualquer da lista vai ficar inativo, 2 processos não vão poder ter o mesmo ID e 2 processos de eleição não podem acontecer simultaneamente. Então, na nossa implementação, que foi feita em Python, a gente tem aqui primeiro o fonte main, que é a nossa fonte principal que vai ser executado. Então, aqui ele vai começar criando uma lista de threads, que vai ser a nossa lista de processos, e na sequência, então, ele já vai criar as threads, criar processos, inativar coordenador e inativar processo. Na thread criar processos, todas essas threads, essas três no caso, são definidas em uma função. Começando pela thread criar processos, a gente vai ter aqui um loop que vai ficar repetindo a cada 30 segundos. Quando ela é chamada, ela já cria um processo logo que ela inicia. Então, aqui a gente vai ter um ID sendo incrementado a cada repetição. Então, aqui a gente sempre vai começar pelo processo 1. Então, ele vai ser criado nessa classe processo, que vamos explicar na sequência. Vai ser mostrada uma mensagem de que ele foi iniciado, ele vai ser adicionado na lista de processo, então a thread em si vai ser iniciada. Então, depois, ele vai aguardar 30 segundos para que outro processo seja criado. Na sequência, a gente tem a função inativar coordenador, também definida em uma thread, onde a gente vai ter uma repetição que vai acontecer a cada 100 segundos. Então, assim que ela é iniciada, ela vai primeiramente esperar os 100 segundos, e então ela vai percorrer a lista de processos para encontrar o coordenador, que é definida aqui nessa variável isCoordenador da classe processo. Assim que ele encontrar, ele vai mostrar uma mensagem de que ele está sendo inativado e vai chamar essa função matarProcesso. Essa função é responsável por remover o processo que foi passado por parâmetro da lista e então parar a thread que corresponde a ele. Na sequência, então, a gente vai estar criando a thread inativar processos, onde, bem parecida com a thread de inativar coordenador, a gente vai ter uma repetição, só que ela vai acontecer a cada 80 segundos. Assim que a gente for inativar um processo, a gente vai sortear um número aleatório dentro da quantidade 0 até o número de processos que eu tenho na lista. Então, aqui a gente vai mostrar uma mensagem de que esse processo está sendo inativado e a gente também vai estar utilizando a função matarProcesso, que já foi explicada anteriormente. Agora, falando um pouco dessa nossa classe processo, então aqui ela foi definida nesse fonte thread_bully. Então, aqui no nosso init da classe, a gente então vai estar definindo o ID que foi passado, e uma referência para a lista de processos, que é a nossa variável threads. E aqui na sequência, a gente vai estar utilizando uma função lambda para pesquisar na lista de processos um processo qualquer que tenha o coordenador definido. Isso para que o nosso processo que está sendo iniciado agora, ele já saiba quem é o coordenador. Então, ele vai perguntar para algum outro processo. Caso não tenha nenhum processo ainda na lista, então o coordenador não vai existir por enquanto, até que alguém faça uma requisição, perceba que não há coordenador e então inicie um processo de eleição, que é o ponto principal do algoritmo de Bully. Quando a thread processo é iniciada, então ela vai cair nessa função run, que vai ficar repetindo enquanto o nosso processo está ativo. Isso é definido aqui na variável isRunning. Então, aqui nessa função, a parte principal dessa thread é fazer um request para o coordenador a cada 25 segundos. Então, o que a gente vai ter nesse request? A gente vai mostrar uma mensagem. Então, aqui a gente vai ver se ela tem uma referência para o coordenador. Então, a gente vai estar dando um request para ele.
E caso esse request não seja respondido, a gente vai iniciar uma eleição. Assim como se o coordenador não tiver definido, ele também então já vai iniciar uma eleição. Falando um pouquinho antes de vermos o processo de eleição em si, aqui da nossa função request. Então aqui nessa função request, ele basicamente vai verificar se o processo está ativo. Se ele estiver ativo, retorna true, se não, false. Então, vendo um pouquinho aqui da nossa função iniciar a eleição, ela vai verificar se uma eleição já está em andamento. Isso é feito pela variável possui eleição em andamento, que é uma variável que age como estática na classe, fazendo uma referência com Java, né? Porque ela vai ser acessada aqui pela classe em si, de forma geral, e não através da instância que a gente está usando, do objeto, né? Então, ela sempre vai ter o mesmo valor para todos os meus objetos, ou seja, para todos os meus processos. Todos eles, então, vão estar cientes se existe uma eleição ou não. Então, aqui, caso não existe uma eleição, a gente, então, vai iniciar uma. Então, aqui a gente vai estar mostrando uma mensagem e vai estar aqui chamando uma eleição que vai ser criada em uma thread separada, né? Caso já tenha alguma eleição, ele só vai mostrar uma mensagem de que já havia uma eleição em andamento. Aqui na eleição em si, então, a gente vai ter essa variável resultado, que vai estar auxiliando a gente com as verificações, e a gente vai percorrer a lista de processos e vai verificar um processo que tenha um número maior, um ID maior do que o meu processo atual. Então, seria basicamente isso. O nosso processo atual, ele só vai mandar um request para os processos de ID maior. Então, basicamente aqui, caso ele tenha algum outro processo com ID maior, ele vai dar um request. Então, ele vai iniciar outra thread, também na função eleição, para esse processo de ID maior, para que ele também, então, envie um request para os processos de ID maior que ele. Então, aqui a gente vai ter uma recursividade, né? Então, a gente vai fazer a verificação por essa variável resultado. Caso, então, ele não tenha encontrado o resultado, ou seja, caso ele não tenha encontrado um processo com ID maior que ele, então, ele vai se intitular como o coordenador. Isso porque quando a gente tem a recursividade, a gente vai acabar entrando no processo de ID maior de toda a lista. Então, quando a gente estiver nele, esse resultado vai retornar false, senão ele vai retornar true. Como ele vai entrar várias vezes por conta de todos os processos que estiverem mandando um request para ele, a gente então também faz a verificação se possui uma eleição em andamento. Se possuir, então a gente vai aqui dar um false nela para que ele só entre nesse if uma vez. Então, a gente vai definir que o coordenador é ele mesmo, vai setar a flag isCoordenador como true, e então aqui a gente vai percorrer a lista de processos para falar para todos os processos que agora o objeto atual é o processo coordenador. Então, aqui a gente também vai mostrar uma mensagem apontando isso. Há uma outra função aqui que ficou sobrando é a função stop, que basicamente é usada quando a gente quer matar um processo, né? Lá nas minhas funções de inativar coordenador e inativar processo, que chamam matar processo. Agora, uma demonstração do nosso algoritmo. Então, aqui, logo que a gente inicia, a gente já vai criar o processo 1. Então, logo que inicia, ele também vai fazer uma request para o coordenador, que ainda não existe. Então, ele vai iniciar uma eleição e vai se auto-intitular como coordenador, já que não existe mais ninguém na lista. Aos 25 segundos, então, ele vai fazer uma request para ele mesmo, já que ele é o coordenador. Já aos 30 segundos, outro processo vai ser iniciado e vai fazer uma request. Então, aqui o processo 2
inicia e faz a request para o processo 1, que é o coordenador. Já no meu segundo 50, então os processos vão estar fazendo uma request para o coordenador também. Então o 2 ele faz a request um pouco depois, já que ele é criado também um pouco mais à frente. Então aqui, no meu segundo 60, outro processo vai ser criado. Então aqui o nosso processo 3 criado e feita a request dele para o coordenador. Aqui os outros processos também agora começam a fazer uma request. Aqui no meu segundo 80, então eu vou matar um processo aleatório. E quem foi o sorteado foi o 2. Na sequência, alguns processos fazem a request. E um processo é iniciado no segundo 90. Então aqui é o meu processo 4. No segundo 100, então o nosso coordenador é inativado. Então aqui o nosso processo 1, ele sai da lista. Então aqui, quando o processo 3 faz uma request para o 1, ele não recebe a resposta e então ele começa uma eleição. E ele vai definir então que o coordenador é o 4, que é o que tem um ID maior na nossa lista atual. Logo na sequência, então, o 4 faz um request para ele mesmo, e então o processo 5 é iniciado no segundo 120. Logo na sequência, os processos vão fazer um request. Então, assim, a gente vai seguir a nossa execução. E dentro, então, de cada segundo definido, uma função será chamada, né? Então, seria isso. Agradeço a todos que estão acompanhando e até a próxima.